Olá, meus amigos, final de ano chegando, próximo ano se aproximando, daqui a alguns dias nós estaremos em 2019, olha que incrível, olha que coisa fantástica. E eu gostaria de compartilhar contigo nesse vídeo algumas bases fundamentais para equilíbrio da nossa vida profissional financeira e da nossa vida pessoal. Hoje, a maioria das pessoas não encontra esse equilíbrio. E esse vídeo pode ser fundamental para ti, pode te dar ideias, sacadas fundamentais para você entrar no ano 2019 com uma base solidificada. Para quê? Para que você entre para vencer, para que você entre para ser uma pessoa próspera. E quando eu falo prosperidade, eu não estou falando apenas de prosperidade financeira. Prosperidade financeira é uma delas. Mas se você não tem uma base sólida, se você tiver só a prosperidade financeira, vai com certeza comprometer as outras áreas da sua vida. Eu sou prova disso. No ano de 2015, eu tive um princípio de infarto aos 34 anos por estresse de trabalho. Por quê? Porque durante toda a minha vida eu dediquei tempo e todos os meus esforços eram direcionados para a vida profissional e para a vida financeira, acreditando que a hora que eu atingisse o topo nessas duas áreas, as demais áreas seriam ajustadas. Ou seja, a minha vida com a minha esposa seria melhor, a minha vida com a família seria melhor, a minha saúde seria melhor, eu teria tempo para ter um hobby, e tudo isso estava comprometido. Por quê? Porque eu estava 100% focado aqui. E as outras áreas ficaram de lado. Então, para que isso não aconteça, de que forma que a gente estrutura uma base? O que é uma base, Marcos? De que forma? Eu vou trazer um pouco do que é o esporte. Até fiz um vídeo esse final de semana falando sobre isso. Agora a gente acabou a temporada 2018 de competições de mountain bike, e a gente entra na parte que a gente chama de base. Ou seja, você vai fazer treinos longos, leves, para quê? Para estruturar uma base física para a temporada de 2019. Porque quando chega a temporada, esse ano de 2018 eu comprometi muito minha temporada devido a não ter feito essa base. Sofri muito, foram 10 competições que eu sofri demais, com câimbras, andando afogado, não conseguindo, concluindo a prova, mas não conseguindo uma boa colocação. Por quê? Porque me faltou a base. A base do que? A estrutura sólida, para que a hora que a paulada pegasse, eu tivesse força para concluir, tivesse força para atacar, para ir avante. E na vida também é assim. O ano de 2019 ele está entrando, e com certeza você quer ser um vencedor, com certeza você quer ser uma pessoa próspera, com certeza você quer ser uma pessoa bem-sucedida. E para que você seja uma pessoa bem-sucedida e que você tenha uma prosperidade, e aqui eu não estou falando só da prosperidade financeira, mas eu estou falando desse equilíbrio, você tem que ter uma base sólida para aguentar. Por quê? Porque 2019 vai vir cheio de desafio. Porque vencedor, a própria palavra já diz, vencer a dor. O que é a maior dificuldade hoje é que as pessoas vivem anestesiadas, achando que não vão ter dificuldades, achando que não vão ter problemas. Só que o que acontece? As dificuldades vêm para quê? Para te fazer crescer, e a bordoada vem. E se você não estiver preparado, você cai, você é nocauteado. Principalmente quando a gente fala da área profissional. Só que está acontecendo um nocaute muito silencioso, algo que está te derrubando e você nem está percebendo, que é a tua vida pessoal. Hoje nós vemos casamentos destruídos, famílias desestruturadas, pessoas com saúde debilitada, problemas com depressão, ansiedade, estresse, tudo relacionado a isso. E quando a gente fala de base, nós temos 3 pontos fundamentais que eu separei aqui para a gente estar compartilhando nesse vídeo. O primeiro deles é corpo. Então, essa é a primeira base, é o corpo. O corpo, ele não é um produto, não é como um carro ou como um celular que deu problema, estragou, você vai ali e troca na concessionária, ou você vai lá na assistência, ou troca por um novo. Não, o corpo ele é único, você não consegue trocar. Esse você vai ter que preservar para 70 anos, a média hoje, 74, 80 anos, bem vividos, uns 100 anos. Então é esse o corpo que você tem que preservar. Só que hoje, gente, quando se fala de corpo, nós trabalhamos só na parte de remediar, só na parte de curar. Nós não trabalhamos a parte de prevenção. Porque é fácil analisar. Olha na sua cidade. Hoje tem mais farmácia ou mais padaria? Algumas cidades que eu tenho ido fazer palestras, eu tenho observado que hoje tem mais farmácias do que padarias.
E quando você entra numa farmácia, esses dias ainda estava falando com a farmacêutica, a quantidade enorme, são milhares de produtos ali que se tem para remediar. Então, como que a gente previne? De que forma que você tem que cuidar do teu corpo? Um dos primeiros pontos a se relacionar quando se fala de corpo é alimentação. De que forma eu tenho alimentado o meu corpo? O alimento que eu tenho consumido, ele tem me dado energia ou ele tem sugado a minha energia? A gente sabe que hoje a carne ela pode chegar até 72 horas para ser digerida, para o processo de digestão. Hoje você tem consumido frutas, legumes, vegetais de qualidade, orgânicos, ou você tem comido só comida industrializada pronta? Então, de que forma que você tem se alimentado? Presta atenção nisso. Isso é uma base muito forte para te dar sustentabilidade para o teu corpo. Outro ponto é a parte de exercícios físicos, atividades físicas. De que forma você tem colocado o teu corpo em ação? A maioria das pessoas hoje está sedentárias. Lógico que a gente está vivendo uma onda fitness, uma onda muito bacana. São pessoas pedalando, pessoas correndo, pessoas indo para a academia. Por quê? Porque se criou uma necessidade. Mas eu vou para a academia, eu pedalo, como a gente brinca no pedal. Eu sou o cara que pedala no domingo só? Ou eu sou a pessoa que tem o hábito de fazer uma atividade física todos os dias? De no mínimo aí uns 30 minutos para dar essa mexida. Por que atividade física? Você tem que se colocar em ação. O nosso corpo ele precisa que você coloque ele em ação. As pessoas têm um engano que eles poupando energia, eles vão ter mais energia. Não, a energia ela dá quando você gasta energia. Se você gasta energia, você se abre para que você tenha mais energia e você é mais forte. É dessa forma que funciona a energia. É só você parar para pensar. Pensa aquele domingo que tu ficou jogado no sofá assistindo televisão, comendo pipoca e passou o domingo, parece que você ficou mais cansado do que quando você vai fazer uma atividade física, que você vai passear com a sua família. Quando você está em movimento, você tem mais energia. Então, esse é o segundo ponto na parte de corpo. O terceiro ponto, qual é? É a parte de sono. Então, de que forma eu tenho cuidado do meu sono? Eu tenho dormido a quantidade de horas suficientes por dia? Hoje se recomenda entre 6 a 8 horas, mas a gente sabe que quando as pessoas que querem ser extraordinárias, que querem ir a mais, de 4 a 6 horas é o suficiente. Mas tanto quando a gente dorme menos ou quando a gente dorme demais é prejudicial. E qual a qualidade do meu sono? Eu tenho conseguido dormir tranquilo? Eu consigo esvaziar minha mente antes de dormir com uma meditação, com uma oração? De que forma eu tenho acordado? Então, são coisas para a gente pensar. Esses 3 fatores vão te dar uma base forte no corpo. E o segundo ponto é a mente. De que forma eu tenho cuidado da minha mente? A mente ela é muito importante. É ela que vai te mostrar o caminho, é ela que vai te levar pelo caminho. Só que a nossa mente ela é muito complexa. Eu estou lendo um livro agora, já li alguns, mas eu peguei esse novo aqui do Augusto Cury, que fala sobre o funcionamento da mente. A nossa mente ela é fantástica, ela é incrível, porque ainda não existe um estudo concreto de como exatamente a nossa mente funciona. Só que ela faz coisas extraordinárias em questão de milésimos de segundos. Você consegue, através do pensamento, viajar de um lado para o outro somente através de pensamentos. Só que hoje a maioria das pessoas elas estão entrando em depressão, estão com ansiedade, vivem ansiosas ou estão alimentando de conteúdo que não tem fundamento. Então, de que forma que eu alimento a minha mente? Primeiro, eu tenho que estudar ela. Então, eu tenho que estudar, entender, buscar entender como que minha mente funciona. A partir desse momento, eu tenho que ler. Hoje, a leitura é fundamental para quem quer ter uma vida extraordinária. Por quê? Porque tudo o que você precisa saber já contém nos livros. Tudo já foi escrito. Então, quando você começa a ler, você começa a ter uma visão diferente de mundo. Por exemplo, eu sou empreendedor, eu gosto dessa área de empreendedor. Eu tenho vários livros do Robert Kiyosaki, escritor do Pai Rico, Pai Pobre. Então, quando que eu conseguiria falar com Robert Kiyosaki? Só que através dos livros, quando eu tenho dificuldades nos empreendimentos, eu vou lá, abro e leio exatamente aonde eu tenho aquela dificuldade, de que forma que eu posso melhorar.
Quando eu tenho dificuldades em relacionamentos, por exemplo, eu leio o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas de Dale Carnegie. Então, ali vai ter técnicas, vai ter princípios que funcionam para eu me relacionar bem com as pessoas. Então, a leitura, ela vai fazer isso contigo. De que forma você tem alimentado a tua mente com leitura? Outro ponto importante são os eventos. Quais eventos eu tenho participado? Quais seminários eu tenho participado? Quais rodas de conversa eu tenho participado? Isso vai te engrandecer, porque você faz parte do meio em que você vive. Você é alimentado através da televisão, através da internet, através da roda de amigos. Ah, mas Marcos, eu vou ter que deixar os meus amigos de lado, que só falam de cerveja, só falam de besteira, e vou ter que começar a andar só com empresários ou só com pessoas bem-sucedidas. De que forma funciona isso? Não, você não precisa deixar ninguém de lado. O que Jim Rohn dizia assim, que existe pessoas que 1 minuto é muito tempo, e existe pessoas que 1 hora é pouco tempo. Então você tem que fazer uma listagem das pessoas, aquelas que você vai passar 1 minuto do teu tempo com elas, e aquelas que você vai passar 1 hora do teu tempo com elas, que são pessoas que vão te agregar para onde você quer chegar. Então, direciona isso, do meio em que você está. E o terceiro ponto, que eu considero um dos pontos mais principais, é a parte espiritual. Porque nós falamos aqui da nossa vida profissional e financeira e da nossa vida pessoal. Mas existe uma terceira vida que muitas vezes a gente não dá atenção, ou às vezes a gente interpreta ela de uma forma errônea, que é a nossa vida espiritual. Então, a nossa vida espiritual. De que forma eu tenho cuidado da minha vida espiritual? E quando eu falo da vida espiritual, eu não estou falando de religiosidade ou de crenças, não, estou falando de relacionamento. Então, o primeiro ponto da espiritual é relacionamento. Relacionamento com quem, Marcos? Relacionamento com o teu ser superior, com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, ou com aquilo que faz sentido para você. Mas de que forma que está esse relacionamento com o teu ser superior? Esse relacionamento vai dirigir a tua vida. Ela vai te levar para onde você quer ir. E aí você começa a viver com propósito e de propósito. Ou seja, aquela oração começa a fazer sentido para você. Que seja feita a vontade do Pai. Ou seja, a gente ora o Pai Nosso, mas às vezes a gente não fala uma coisa e acaba fazendo outra. Então, quando a gente ora no Pai Nosso, por exemplo, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, muitas vezes a gente fala isso, mas na verdade que seja feita a minha vontade. Ou você acha que Deus está preocupado que você tenha um carro novo no ano de 2019, uma casa fantástica, várias viagens, um melhor celular, vários sapatos e deixar pessoas passando fome? Ou será que ele está mais preocupado em que você estenda a mão para o teu próximo? Que é um ponto muito importante, que é amor ao próximo. Hoje, a gente vive num fator de merecimento. E eu já vi pessoas falando isso, dizendo, mas o cara está lá na rua porque ele merece, o cara está drogado porque ele merece. Ou seja, se perdeu a compaixão. E deixa eu te falar uma coisa. Cristo, Deus, Ele nos ama não é porque nós merecemos. E um outro ponto muito importante quando se fala da parte espiritual é consultar sempre o nosso manual. A maioria das pessoas não imagina que a gente tem um manual. O ser humano, assim como todos os objetos, contém um manual. Um manual onde está escrito tudo o que ele precisa para resolver alguns problemas da sua vida e também que vai te potencializar. Esse manual, que é a Bíblia, inclusive eu coloquei o meu nome aqui, Marcos Diniz, porque através desse manual, quando eu tenho alguma dificuldade, quando eu tenho algum problema, alguma coisa que eu não consigo resolver sozinho, eu venho aqui dentro, eu consulto e aqui dentro tá, faz isso, faz aquilo, vai por aqui, vai por ali. A Bíblia foi escrita há milhões de anos atrás. Aqui dentro está 66 livros fantásticos que vai te ajudar a você chegar
ao propósito, que ele vai te potencializar, assim como um manual, que muitas das vezes, por exemplo, um celular ou qualquer um outro objeto, a gente, quando lê o manual dele, a gente entende que ele pode fazer muito mais do que aquilo que está fazendo. A Bíblia é a mesma coisa. Quando você abre ela, ela vai ser uma ferramenta fantástica para te ajudar a equilibrar. Principalmente Provérbios. Eu tenho um hábito já de anos de ler Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. E esses 31 capítulos ele não é à toa. Por quê? Porque a maioria dos meses tem 31 dias. Então cada dia você lê um capítulo desses. Ah, você não conseguiu ler o dia 9, onde você não conseguiu ler, você lê o capítulo do dia 10, que é hoje. E aí você vai ter muita sabedoria, muito conhecimento, muito discernimento do que fazer. E aqui eu não estou falando da parte religiosa, eu estou falando de uma parte espiritual. E se um conselho que eu gostaria de deixar para ti é: não procure uma igreja mais perto da sua casa. Procure uma igreja mais perto da Bíblia. Procure uma igreja mais perto de Deus. E com certeza você vai estar mais perto. Porque não busque uma igreja perfeita, mas busque o amor, o coração de Deus. Busque através do Espírito Santo a Jesus Cristo, que com certeza Ele é o único perfeito. E Ele vai te capacitar para que você se torne cada dia mais parecido com Ele. Ou seja, se torne cada dia mais perfeito. Embora que você não vai conseguir a perfeição. Porque Jesus, Deus, Ele nos ama, não é porque a gente merece, porque somos merecedores, mas sim porque nós somos pecadores, porque nós não merecemos. E Deus, Ele não tem amor. Deus, Ele é o amor. E quando você entende isso, que você tem, através do Espírito Santo, você tem Deus dentro de você, nada te para, nada te segura. E aí você encontra o equilíbrio. E aí pode vir bordoada na vida que você aguenta. Então, através desse tripé, que é a vida espiritual, o corpo e aqui a mente, você tem uma base sólida para no ano de 2019 estar equilibrando a tua vida pessoal e a tua vida profissional. E o mais importante, não somente no ano de 2019, mas sim como uma vida toda. Então você pode estar equilibrando através disso daqui. Gente, um grande abraço. Qualquer dúvida, me liga, manda mensagem, coloca aí nos comentários. Eu espero que você tenha um ano de 2019 abençoado, um ano como nunca houve antes. Com certeza vai ser o melhor ano da sua vida profissional, da sua vida pessoal, e eu espero de coração que também da sua vida espiritual seja um ano de transformação, um ano de realização para todo e sempre. E com certeza você vai fazer a diferença nesse mundo que tanto precisa. Um grande abraço.